Embora os fijianos estão começando a reconhecer a ligação entre intimidade espiritual e saúde social, um rompimento total com suas práticas antigas está longe de se realizar. Nós abandonamos o canibalismo, mas ainda há outras coisas. O culto aos deuses ancestrais, por exemplo, ainda existe. Em lugares como Nabu Tau Tau, uma pequena vila no interior chuvoso da ilha principal de Fiji, a falta de uma limpeza completa tem custado caro. Filimone Nauau Abulavo é o chefe principal de 7 vilas de Nova Tusila. Ele é também o bisneto do chefe responsável por um dos atos mais infames na história de Fiji. Parece que nos tornamos escravos das coisas erradas que fizemos. Embora a região seja ricamente tropical, a vegetação em volta de Nabu Tau Tau é escassa. E o pessoal da vila ainda tem que recorrer à caça para se alimentar. No final do ano de 2003, a vila ainda não tinha eletricidade. As crianças tinham que andar 24 quilômetros para a escola mais próxima. Muitos acreditam que os males de Nova Tusila estão ligados ao destino do missionário wesleyano Thomas Baker. Nascido em East Sussex, Baker recebeu a missão de ir para Fiji no dia 5 de abril de 1859. Sua esposa ficava nervosa com suas incursões ousadas ao interior. Eu penso muito em você e nas crianças, especialmente Alice. Eu não tenho medo dos nativos e esperamos fazer-lhes o bem. Dê um beijo nas crianças por mim, em todas elas. E diga-lhes que orem por mim. Se eu conseguir realizar isso, eu serei o leão do dia. É evidente que o intrépido missionário sentira uma premonição do que estava para acontecer. Pensava que Fiji ainda não manchara suas praias com sangue de um missionário. Seria eu o primeiro? Antes de se preparar para dormir, Thomas Baker orou ao Senhor na presença dos moradores da vila. Um dos seus auxiliares observou luzes se movendo em direção à vila enquanto Baker dormia. Um chefe das redondezas mandou avisar que queria o missionário morto. A manhã fatal estava brilhante e clara, mas a terra ainda estava em trevas. Naquela região, o porrete e os deuses antigos ainda reinavam. Quando Baker viu um número incomum de homens armados se dirigindo para Nabu Tau Tau, sabia que corria perigo. Vamos logo, senão seremos mortos. Mas era tarde demais. Quando já se aproximava da vila, Thomas Baker e seus companheiros fijianos foram fatalmente emboscados por 30 guerreiros, empunhando porretes e machados de cabos compridos. Vendo o missionário caído, uma senhora idosa chamada Nassima saiu de sua cabana trazendo um frasco de óleo de coco. A mulher implorou que o corpo não recebesse o tratamento usual, profetizando que esse ato maligno traria uma maldição sobre a vila. No final, seus avisos foram ignorados. Em novembro de 2003, os habitantes das vilas de Nova Tusila, ainda inquietos em seus corações, se prepararam para alcançar a pureza e liberdade que por tanto tempo lhes havia escapado. À medida que o povo da vila continuava se acertando com Deus, centenas de espectadores e jornalistas internacionais chegavam para o evento principal. Estava na hora de receber os descendentes do reverendo Thomas Baker. Eu aceito esse presente de boas-vindas das pessoas de Fiji e desta vila com muita honra. Este é o momento que todos nós viemos testemunhar aqui no ano de 2003.
com a presença do primeiro-ministro da nossa nação, o honorável Laisenia Karase. Esta reunião será lembrada por um longo período nos anais de Fiji. Aqui, nessa região isolada de nosso país, bem no interior, uma grande tragédia teve lugar há muitos anos. Ecoou pelos séculos, manchando todas as gerações, com culpa e remorso. Viemos aqui para encerrá-la, de uma vez para sempre. Uma parte importante desse processo é o assoro. Um ato tradicional de humilhação e confissão públicas. E quando chegou a hora de verbalizar o pedido de perdão, o chefe Nawal Abulavos deu um passo à frente para fitar o rosto dos descendentes do homem que seus antepassados haviam massacrado. Um por um, os descendentes da vítima concederam perdão, algo que Nova Tucila havia buscado por mais de um século. Aceito o seu pedido de perdão. Ofereço o meu perdão. Vocês estão perdoados. Creio que o evento de hoje veio para libertar o povo de Fiji, para que possam alcançar seu destino. No final do dia, pairava uma sensação de que algo memorável acontecera. Acho que quando eu cheguei aqui, esperava que fosse um tipo de fechamento para esse povo e para nós. E na verdade, este não é o fim. Este não é o capítulo final do livro. É outro capítulo do livro. As correntes de culpa e amargura finalmente se soltaram. Estou livre, ando livre como um homem livre. E não só eu, mas todas as famílias. Embora o desenrolar da reviravolta na vida de Nova Tucila ainda está para ser registrado, ninguém duvida que será consistente com o caráter de Deus. Quando nos preparamos da forma correta, quer dizer, se seguirmos o caminho certo, então com certeza o encontraremos. Em Nuco, a presença de Deus trouxe cura instantânea para águas que por mais de 4 décadas eram venenosas. De uma hora para outra. É incrível. Não dá para acreditar. Bom demais para ser verdade. Você pode ver aqui, nas margens do rio, isso estava morrendo. Estava tudo murchando. Mas agora o capim está crescendo de novo. E até mesmo ali atrás, sabe? Ali, nada crescia. Nada crescia. E agora você pode ver ali atrás, as pessoas estão plantando taro perto da margem do rio, o que não podia ser feito antes. E os peixes estão chegando. Atraídos pelo Senhor dos Mares, os peixes também estão voltando para Touvu Lailai. Após o culto matinal da igreja, as pessoas viram os peixes vindo, atraídos pelo cheiro. Quantos peixes você contou? Total, 3.957. Eles começaram a colocá-los nos barcos, louvando e agradecendo a Deus, porque era algo incomum. Era um grande milagre, nunca acontecera antes. E eles simplesmente começaram a dançar, onde quer que estivessem. Começaram a gritar e cantar e dançar. Um realinhamento poderoso está a caminho. A cura da terra está começando a emergir. Nós cremos em um Deus que pode operar maravilhas como essa. A prosperidade na terra, porque Deus está trabalhando, as pessoas estão se voltando para Deus e Deus está curando a terra. Em vilas como Touvu Lailai, a palavra abundância voltou a fazer parte do vocabulário local. Além dos peixes, há caranguejos também. E esses caranguejos são enormes, nunca vi igual. Não são caranguejos de tamanho normal. E em Rukwa, a terra também está sendo restaurada. A terra está dando fruto. As árvores cresciam e não davam fruto, mas agora dão. A comunidade foi completamente transformada em um ano, menos de um ano.
E o segredo desse sucesso está se espalhando. Para as outras vilas, foi um milagre. Elas creram que foi resultado da purificação, que ocorreu aqui, que quando a purificação é espiritual, isso é o que Deus faz. Quase 60% das pessoas vivem da terra. E quando viram isso, perceberam que se simplesmente voltassem para Deus, aquilo que consideravam terra árida e exaurida ainda poderia ser abençoada por Deus. Mas cabia a eles mudarem seus caminhos. E então Deus sararia a terra deles. E me perguntaram no conselho dos chefes: Ei, o que você está fazendo? Eu disse: estou devolvendo a minha terra para o Senhor. Por quê? Porque em primeiro lugar é dele. À medida que o meio ambiente de Fiji continua respondendo ao toque de Deus, até mesmo os mais experientes estão se mostrando estupefatos. Eu fiz parte de um workshop semana passada. Vieram pessoas de 11 das 14 províncias e eles não entendiam como isso estava acontecendo em 23 pesqueiros e em 11 províncias. Eles comentavam isso uns com os outros, então perceberam que a mão de Deus estava sobre esses pesqueiros. Peixes que eu nunca vi antes estão começando a aparecer. Peixes que sempre foram bem pequenininhos, agora estão vindo desse tamanho assim. Esses dias, vim da minha vila, eu plantava bananas, mas antes as bananas eram desse tamanho. E agora elas são maiores que isso. Esta é a mudança. Eu sempre falo com minha esposa: o Senhor está nos abençoando, está começando a mudar. Ele está curando a terra. Havia um tipo de marisco que, se você saísse e pegasse alguns, depois você não conseguiria pegar mais nada por alguns meses. Mas agora eles saem diariamente para pescá-los. E os baldes estão cheios. Não é maravilhoso? De acordo com relatos de testemunhas oculares, estes ecomilagres normalmente são precedidos por um processo de 2 etapas. Moradores arrependidos entregam oferendas de solo e água do mar, normalmente depois de um jejum coletivo. E Deus responde enviando um sinal da sua aceitação. E em quase todos os casos, este sinal toma a forma de uma chuva repentina. Esse fenômeno divino é totalmente independente da estação do ano. Deus sempre nos mostra um milagre. Logo depois, se o sol estiver brilhando bem forte, o que acontece? Haverá chuva. Eu acho que Deus está se revelando dessa forma, mostrando o seu poder às pessoas. E isso nunca aconteceu antes. Algo maravilhoso está se desenrolando. Então, eu sei, simplesmente creio, que Fiji está passando por um processo de transformação e através do poder da oração. Esse é o dia pelo qual tenho orado, é o dia pelo qual eu tenho sonhado. Deus definitivamente tem uma participação no governo desse país. O avivamento chegou em Fiji. Deus se moveu em Fiji como um fogo selvagem no tempo dos nossos ancestrais em 1800. Nós havíamos apenas lido a respeito. Agora ele está começando a se mover novamente. É como se o céu se abrisse. Foi isso que aconteceu recentemente. Podemos sentir que já vivemos um novo dia. Sim. Um novo dia do Senhor. Sim. O poder do Evangelho, transformando pessoas, transformando famílias, transformando comunidades e até mesmo transformando a nação. Após décadas ignorando-se mutuamente, a igreja e o estado de Fiji começaram uma parceria saudável e harmônica. A igreja veio para fazer aquilo que sabemos que podemos fazer. E o governo, na verdade, tem correspondido. Agora eles começaram a reconhecer o papel da igreja na edificação da nação. O primeiro-ministro não se envergonha de ser o exemplo. Nosso primeiro-ministro, no Jornal da Manhã, estava declarando pelo rádio que a igreja deveria ajudar o Estado. Falou isso no noticiário. E então eu vejo que o papel da igreja é tão vital na construção da nação. E eu vejo que o Evangelho é a própria fundação sobre a qual a sociedade se constrói. A história de Fiji é a história de uma igreja livre para viver a plenitude de seu chamamento. Uma igreja transbordando para atingir cada aspecto da vida humana. Deus é o Senhor de tudo. Ele é o Deus da política,
é o Deus dos negócios, ele é o Deus da igreja. Ele é o Deus daquilo que os fijianos chamam de Vanua, que significa as pessoas e a terra. Então, qualquer coisa que estiver fazendo, como homem de negócios, político, professor ou médico, em todas as áreas da vida, qualquer coisa que estiver fazendo, isso é meu ato de adoração a Deus. Porque a adoração nesse sentido não se limita às 4 paredes da igreja, àquilo que fazemos aos domingos. São todas as atividades durante as 24 horas do dia que devemos dar a Deus para a sua glória e seu louvor. E se fizermos isso, então isto é o céu. É o céu. À medida que sua fé aumenta, os fijianos começam a ver o que Deus pode fazer, até mesmo através de suas próprias histórias. Eu creio que Deus está levantando Fiji nesta hora, como um modelo de sua graça, para ser transmitido por todo o mundo. O espírito de ciúme está sumindo. O espírito de raiva, de rebeldia, de divisão está saindo das nossas vidas. E eu creio que se o resto do mundo puder ver isso, então, pelo menos, o que Deus fez em Fiji beneficiará o resto do mundo. Realmente cremos que é a nossa vez de levar o Evangelho aqui de Fiji para outras ilhas do Pacífico. De fato, há evidência de que as brasas do avivamento estão começando a se espalhar, mais notavelmente pelo oeste das Ilhas Salomão e no país vizinho Vanuatu. Como Fiji, essas nações sofreram por longos anos, debaixo do peso esmagador da superstição, pobreza e instabilidade política. Em outubro de 2002, a sorte de Vanuatu teve uma virada dramática para melhor. Num discurso nacional televisionado, o primeiro-ministro Edward Natapei rejeitou contundentemente a feitiçaria e idolatria. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu renuncio à adoração a deuses malignos. Eu renuncio às alianças com espíritos malignos e poderes demoníacos. Eu renuncio todas essas ações e adorações a ídolos e espíritos de deuses malignos. Com a plateia absorvendo cada palavra, o primeiro-ministro concluiu com uma declaração extraordinária. Eu, o primeiro-ministro de Vanuatu, hoje, em favor das pessoas da República de Vanuatu, faço essa aliança com o Deus poderoso. 1. Nós o reconhecemos como o único e verdadeiro Deus. 2. Nós o reconhecemos como o único Deus em quem Vanuatu confia. 3. Nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. 4. Nós reconhecemos o poder e o mover do Espírito Santo nas nossas vidas e na nação de Vanuatu. Também declaro nossa lealdade de não servir nem honrar nenhum outro Deus, a não ser o Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, eu, o primeiro-ministro, entrego a nação nas tuas mãos poderosas. 13 meses depois desse divisor de águas espiritual, George Sokomano, primeiro chefe de Estado de Vanuatu, ousadamente incitou os legisladores do país a entregarem suas vidas a Jesus. Muitos o fizeram. E hoje estão presidindo uma época de calma política sem precedentes. Assombrados pela presença transformadora de Jeová, os fiéis de Fiji nem conseguem formar frases articuladas. Realmente não dá para explicar isso sem Deus. Cada um de nossos pedidos de oração foram respondidos. Isso é tremendo. Para mim é uma alegria e um privilégio poder fazer parte do que Deus está fazendo. Eu creio, nós cremos que o melhor ainda está por vir. Queria poder viver mais uns 30 anos. Eu enxergo a tremenda oportunidade que está diante de nós agora. Deus está capacitando a igreja, talvez para a última batalha. Creio que Ele está preparando o mundo para a volta de Jesus Cristo. Se a obediência entusiástica de Fiji for espalhada às nações, aquele dia talvez não esteja muito distante. A reviravolta foi tão rápida. Foi uma questão de meses. É praticamente algo que acontece imediatamente. Oramos agora e acontece agora. É assim que nos sentimos. Este é o momento do qual os profetas sempre falaram. Coisas novas acontecerão. Há uma nova onda, um novo vento soprando.
Virou tudo de pernas pro ar. Mudança. É um novo dia para Fish. É inacreditável, mas está chegando. Eu apenas louvo a Deus. Eu apenas louvo a Deus pelo que Ele está fazendo aí. E não há nada mais, não há nada mais para fazer, nada mais para dizer, a não ser isso.